Pessoal, eu estou aqui com o Lucas, tá, que trabalha comigo no Sebrae. O Andrei também está aqui com a gente. Tá? Nós somos, junto com o Fabiano Dalla Corte, que teve que sair faz pouco, quem está à frente do Polo Sebrae de Indústria. Tá? Nós somos um projeto dentro do Sebrae que constrói inteligência de indústria, para quem ainda não estava familiarizado com ele, para que o Sebrae possa atuar melhor, né, nesse setor, para que a indústria tenha o protagonismo que merece ter. Tá? Eu vou compartilhar minha tela para mostrar um material bacana que a gente construiu. E eu já adianto que essa apresentação de agora, ela é uma apresentação provisória, porque o nosso material gráfico fica pronto amanhã, tá? Então, quando nós tivermos esse relatório completo, eu vou mandar para todo mundo no grupo da rede, tá? Sobre o que a gente vai falar hoje? Deixa eu só ver aqui, também não sou muito familiarizado com... Deixa eu ver se vocês... Vou mostrar. Deixa eu só ver se eu... Agora vocês já estão vendo minha tela inteira. Para mim Aham. tá no modo Sim, de edição aí. que eu compartilhei a tela. Eu tenho duas telas, eu nunca sei qual que é a certa. Mas, enfim, o que a gente vai falar hoje? Um dos pontos do polo, tá, agora vai, a conexão com players, tá? Acho que agora vocês já estão vendo a minha apresentação, né? Sim. Tá, beleza. Um braço do projeto que a gente chama de conexão com players. Basicamente, a gente olha para fora, né? Para fora, quando eu digo para fora do Sebrae, no Brasil, no mundo, para ver o que está sendo feito de bom. Tá? E a gente fez um trabalho muito interessante com o professor Nestor, com o Nel. Né? Inclusive, hoje de manhã a gente estava já colhendo os frutos desse nosso trabalho que a gente vai mostrar agora, numa série de webinars com a Unido. E ouvindo antes o Alexandre falar, ele falou muitas coisas que convergem com o que a gente vai trazer hoje, e isso não é à toa, né? A gente, muito embora a gente não tenha combinado, isso não é à toa, essas pautas que a gente vai trazer, elas estão em consonância com tudo que está acontecendo na indústria e com tudo que a gente quer trazer para o Brasil. A primeira coisa que me chama a atenção é que ele começou falando, né, que a indústria ela não tem aquela cara de inovadora, muito embora a gente pense, né, nela como inovadora, ela é mais quadrada, né, ela tem alguns processos ainda a amadurecer, né, e uma outra coisa que ele falou depois é tecnologia, ela é necessária, mas ela é insuficiente, né, então ela tem que ser ligada à gestão da empresa, à estratégia da empresa, e isso é uma coisa que nos chamou a atenção, tá, nesse nosso trabalho. E como é que isso começou? A gente vai falar aqui de uma missão de benchmarking que o Polo Sebrae de Indústria fez em algumas instituições que trabalham com projetos de indústria de pequeno porte. Tá? Isso partiu, né, como eu falei, de um projeto que a gente desenvolveu junto com o NEL, professor Nestor, professor Alejandro, para entender a realidade de atuação em pequenos negócios. Então, nós olhamos, junto com o NEL, junto com a Unido, uma série de países. Isso aqui está disponível, a gente pode, para quem não teve contato ainda com esse material, é bem interessante, tá? Posso disponibilizar depois. Basicamente, nós escolhemos algumas economias de estrutura parecida com a nossa, ou que eram modelos de inspiração para nós, né? Para olhar esses projetos que estavam sendo desenvolvidos de digitalização em pequenos negócios. Depois de fazer uma pesquisa, de conversar com estes institutos, a gente foi afunilando essa parceria e, em paralelo, a gente foi desenvolvendo outros trabalhos junto com o NEL. Né? Então, a gente fez como se fosse uma cartilha de recomendações, tá, para atuação para o Sebrae. Isso aqui não é exclusivo, tá? Isso não se esgota no Sebrae, isso aqui a gente vai mais longe, isso aqui está disponível para todo mundo também avaliar a sua atuação em indústria, né? E a gente fez também alguns projetos piloto, tá? Tudo nesse mesmo guarda-chuva de projeto que a gente fez, nós fizemos alguns pilotos com algumas pequenas indústrias para entender como é que esses resultados são obtidos na prática, né? E para que a gente possa ampliar isso depois.
Esse processo todo, ele nos gerou um material muito interessante para a gente construir essas pontes. Então, se o Polo ele é o principal vetor de inteligência do Sebrae, para dentro do Sebrae, a partir dali a gente começou a canalizar essa inteligência para que a gente construísse, de fato, o relacionamento que trouxesse novidades ou que corroborasse com o nosso trabalho aqui com as pequenas indústrias, tá? E o primeiro fruto disso a gente fez ano passado lá na Mercopar, vários de vocês estavam presentes. A gente fez um primeiro workshop com especialistas do mundo todo, né? Então tava o pessoal do México, da África do Sul, da Alemanha, da Argentina, da Rússia e representando também a União Europeia. A gente queria responder algumas perguntas, né? Qual era a principal e mais eficaz maneira de levar conhecimento sobre a indústria 4.0 para pequenos negócios, como conduzir um programa de consultoria para conscientizar e implementar isso nas pequenas, e aí depois a gente fala de aquisição de tecnologias, como facilitar isso, e por fim, como acompanhar esses resultados, né? Por trás disso, tá, a gente já falou algumas vezes sobre isso, a, a teoria da difusão da inovação, né? A gente trabalha primeiro com conscientização, depois com a implementação dessas tecnologias e depois com a manutenção dessas tecnologias e dos resultados obtidos. Então, nesse primeiro ponto, foi um sucesso, a gente conseguiu construir um material muito rico e aqui a gente conseguiu delimitar o que a gente queria fazer quando a gente começou a pensar nessa missão de benchmarking. O que significa isso? Bom, nós começamos analisando lá quase 50 instituições do mundo inteiro, nós fomos afunilando e entendendo o que tinha sinergia com o nosso trabalho aqui e principalmente o que tinha sinergia com as necessidades de pequenas indústrias, né? Então, a gente vê ali a implementação que o Alexandre estava falando agora, é um modelo muito robusto, ele é um modelo que tem fôlego, né, que ele atravessa fronteiras, e a gente aqui tem uma realidade diferente, que a gente trabalha com um pequeno negócio, mas isso não significa que a gente não possa fazer processos semelhantes. Eles não vão ser exatamente iguais, naturalmente, mas eles vão ser semelhantes em algum grau. Então, a gente foi respondendo essas perguntas para chegar, de fato, naquilo que a gente queria olhar de perto. Aí nós chegamos numa série de critérios e de fatores, tá? Que a gente vai olhar agora. Basicamente, o que a gente foi fazer, nós fomos visitar esse pessoal em abril, tá, desse ano agora. As enchentes atrasaram muito a nossa estratégia de divulgação, né, porque a gente teve uma mudança de planos total no Sebrae, mas agora a gente retoma essas temáticas, né, e a rede é o lugar oportuno para a gente tratar isso. Então, basicamente, nós visitamos 6 instituições escolhidas a dedo, tá, todas elas com uma agenda e com objetivos muito claros. Cada uma delas não era uma visita de cortesia, era uma visita de interesse, no melhor sentido da palavra. E o principal ponto, tá, que permeou todos esses objetivos era entender os pontos de convergência e trazer boas práticas que a gente possa adaptar na realidade de MPS brasileiras. E acho que essa é a parte mais importante. Nosso olhar sempre foi adaptativo, ele nunca foi de copia e cola, né? Então, tudo que a gente viu, a gente ponderou muito sobre o que fazia sentido para a realidade do Brasil, né? O professor Nestor fala sempre, né, sobre a tupiniquização da indústria 4.0, né, do abrasileiramento, que é mais fácil de falar, da indústria 4.0, e foi basicamente isso que a gente foi tentar entender na prática. Tá? O nosso itinerário foi o seguinte: nós visitamos essas 6 instituições, nós vamos olhar um pouquinho o que nós vimos dentro de cada uma. Começamos na Espanha com a Funding Box, que trabalha com financiamento em cascata para pequenos negócios. Depois nós entendemos os projetos com o Instituto Galego de Promoção Econômica e com a Agência Galega de Inovação. Nós temos muitos projetos em comum aqui com eles, aquilo que a gente trabalha no Sebrae junto com os parceiros do Senai, muita coisa que a gente está trabalhando agora no Brasil Mais Produtivo, por exemplo. Depois nós fomos lá no norte da Alemanha, no Instituto de Produção e Logística de Bremen, Instituto BIBA. Por fim, fomos a Stuttgart, no Instituto Fraunhofer, falar especificamente sobre projetos para pequenos negócios.
E, por fim, terminamos numa agenda muito frutífera na UNIDO, na Agência das Nações Unidas para Desenvolvimento Industrial. Isso forma um mosaico bem interessante que a gente vai passar agora, tá? Eu e o Lucas vamos falando, tá? Nós dois estivemos lá acompanhando essas agendas, e a verdade é que isso que a gente está trazendo hoje, no final talvez fique mais claro, tá? A ideia é que seja o lançamento de uma conversa que a gente faça, porque está muito claro que nós temos praticamente todos os fatores que a gente precisa para chegar num nível muito avançado de digitalização. Talvez a gente só precise dar os nomes certos para as coisas certas ou focar os esforços no sentido comum, tá? E é mais prático do que parece. Vamos começar então falando sobre eles, tá? O primeiro, como eu falei, esse é um material bem resumido, tá? A gente vai mandar para vocês entenderem todo o contexto, tudo que foi discutido, tudo que foi trocado com eles. Tá? O primeiro foi na Funding Box, em Santiago de Compostela. A Funding Box é uma instituição que olha os projetos inovadores, tá? Principalmente de digitalização de pequenos negócios, e conecta esses negócios com fundos, tá? Sejam eles fundos soberanos, sejam públicos, sejam privados, e eles fazem o que a gente chama de cascade funding, de financiamento em cascata, que basicamente eles são o interlocutor com estes fundos, e a partir dali eles fazem o que de fato é o efeito cascata disso pingar em cada um desses projetos. O que fica de mais importante dessa primeira parada é esse conceito de Digital Innovation Hub. Isso eu até gostaria depois de ouvir um pouco o professor Ernesto, o Lucas já vai complementar agora um pouco. Isso vai ser uma temática que permeia todos os outros pontos que a gente vai falar, tá? Mas aqui a gente viu na prática como funciona, nós ouvimos os hubs de inovação digital falando e entendendo como isso funciona e como isso pode beneficiar o pequeno negócio. Eu acho que o grande papel da Funding Box na região da Galícia, né, e também na Europa, enfim, eles têm algumas outras localidades, atuam também em outras localidades da Europa, mas acho que o principal papel deles é ser esse orquestrador, né, desse ecossistema de inovação e de digitalização da Europa, né. Então, ajudando muito as empresas, né, sendo esse intermediador, vamos dizer assim, né, e catalisador desses acessos a fundos, né, para que as empresas, principalmente as pequenas, aí, a partir dos Digital Innovation Hubs, possam acessar recursos aí para fomentar a inovação nessas empresas. Então, esse modelo de cascade funding é muito interessante, né? Eles acabam aplicando, né, em editais a fundo perdido que a Comissão Europeia publica, né? Então, eles fazem toda uma gestão desses projetos e desses recursos, e aí, a partir daí, né, abre possibilidades e janelas de oportunidade para que as empresas possam acessar esses recursos, né, de uma forma facilitada, simples, né, e ajudando também eles nesse processo, né, de implementação. Então, hoje, eu vou destacar uma coisa que hoje no webinar da manhã, né, a gente tinha um cara que é do CEPAL, acho que ele é do Chile, né, ele fica no Chile, mas ele é uma parte da ONU que desenvolve ações de digitalização na América Latina como um todo. E justamente ele colocou hoje de manhã que eles... que sempre que você fala em edital, né, e que a pequena empresa tem que ir atrás do edital, já é uma barreira gigantesca, né? E aí, justamente essa Funding Box, ela faz esse link entre o edital, o dinheiro que está disponível e a pequena empresa, né? E aí pega da mão e vão juntos buscar esse recurso, né? Então, não é uma realidade só no Brasil, sino que na América Latina toda, né? Perfeito, Nasta. Perfeito, exatamente isso. Então, eles atuam como um facilitador, né, em todo esse processo aí, né, até na construção de projetos, enfim, né, para acessar esses recursos. Então, facilita muito, né, para desenvolver toda essa atividade inovadora de digitalização das empresas na Europa. E eu acho que um ponto a considerar, né, a gente foi para uma missão... O Polo trabalha em 3 pilares estratégicos. Um deles é a indústria inteligente. Basicamente é como a gente nomeia a indústria 4.0 para os nossos clientes. E aí,
a gente poderia pensar que a gente foi lá só para ver chão de fábrica, né? Mas não, na verdade, quando a gente pesquisa com os nossos clientes, com os pequenos negócios, quais são os gargalos de digitalização, um dos principais deles, vocês sabem tão bem quanto nós, é a questão de financiamento. E aí, antes do financiamento, tem o problema de não ter um projeto. E aí, antes de ter o projeto, tem o problema de não ter a qualificação para montar esse projeto. Então, é um efeito dominó que a gente está indo de trás para frente para atacar cada um desses pontos. Então, no fim das contas, faz sentido a gente entender como funcionam essas iniciativas para que a nossa estratégia aqui não fique incompleta, para que a gente não desenhe uma nave espacial em termos técnicos e seja relapso na parte de conseguir ajudar a empresa a se financiar. Né? Então, essa é a lógica de a gente estar tratando isso aqui nesse primeiro momento da viagem. Tá? Aí, nessa mesma parada que a gente fez na Galícia, nós tivemos outras 2 reuniões muito interessantes. Tá? A primeira delas com o Instituto Galego de Promoção Econômica, que é uma instituição pública lá que tem aspectos bastante semelhantes ao Sebrae. E, na verdade, os projetos deles se assemelham bastante ao que o Sebrae e o Senai fazem juntos. É bem interessante. Tá? E o que a gente quis olhar aqui, a gente já começa a se distanciar um pouco da questão pura de chão de fábrica, para olhar de maneira integrada a indústria como empresa. Aí esse é um dos principais pontos que a gente vai ver no final, de não negligenciar a indústria como empresa. Né? A indústria é mais do que o chão de fábrica, então a gente tem que ter um olhar muito preciso para a produção e tão preciso quanto para a organização, para a gestão e para a forma de administrar essa empresa. Tá? Aqui, o principal ponto desse nosso intercâmbio com o pessoal do IGAP foi a constatação muito sincera deles, né, de que algumas coisas não dão certo em projetos com pequenas empresas. E aí eles nos mostraram na prática quais foram os processos, os projetos que não deram certo, e eles se resumem basicamente a expectativas mal calibradas. Né? Então, projetos de compras entre fornecedores locais e tal, sendo que não tinha um comprador para aquilo. Basicamente, a gente vendo que faltou um pouco de vida real assim no início do projeto. E isso é importante para a gente ter atento, né? A gente não pode querer inventar um foguete, sendo que antes a gente precisa aprender a caminhar. E foi muito rico, né? Os projetos deles, em geral, são relativamente parecidos com os nossos aqui, no Brasil como um todo. E uma coisa que começou a ficar clara aqui, quando a gente parte para uma missão de benchmarking como essa, talvez lá no fundo a gente tenha na cabeça assim, eu vou ver tudo de bom que é feito e nada do que eu faço vale a pena. E, na verdade, a gente tem que se despir disso, né? Não faz o menor sentido. A gente tem muito projeto bom, na verdade, a maioria dos nossos projetos são muito bons, e a gente precisa olhar o que a gente consegue adaptar para a nossa realidade que já funciona. Foi basicamente isso que a gente foi atrás. E aqui, nesse caso, ver os maus exemplos foi importante para a gente reforçar que o nosso trabalho é bastante importante e tem bastante resultado. Eu acho que o IGAP, né, Léo, ele funciona como se fosse uma agência de desenvolvimento, né, da região da Galícia, né, de certa forma, assim. É como se o Rio Grande do Sul daqui a pouco tivesse uma agência de desenvolvimento própria, né, para fomentar tanto as empresas locais. Claro que o Sebrae aí também tem um papel central nisso também, de certa forma, né, de servir também como uma agência de desenvolvimento mais voltado para as pequenas empresas. No caso, o IGAP tem esse papel aí, né, numa lógica de não só pequena, como também média e grande, né? Então, eles também têm um braço bem forte na questão de atração de investimentos para a região, né? Eles trabalham muito com a questão de financiamento, né, de formas de conseguir financiamento, parte de internacionalização de empresas também, eles têm programas bem interessantes, e também, obviamente, a competitividade das empresas galegas aí no cenário europeu. Então, é um instituto aí que realmente valeu muito a pena visitar para entender aí como é que eles conseguem, né, exercer todo esse papel deles como indutor aí do desenvolvimento da região. Sim. E uma coisa importante que fica claro aqui, eu já vou, inclusive, alguém levantou a mão? Eu posso fazer um comentário em cima do que tu falaste, quanto a se despir
desse sentimento de que lá fora se faz coisas melhores do que aqui. Eles têm mais grana, então é mais fácil fazer. Mas, cara, eu posso te dizer, cara, que brasileiro sabe botar a cara, sabe arriscar de uma forma que europeu, americano, está muito longe disso. Né? Eles são muito lentos, cara. Eu passo muita dificuldade para trabalhar com eles e para arriscar com eles. E as entregas são muito demoradas. Né? E comparando com o nosso pessoal, nossas entregas são muito rápidas. A diferença principal é que eles são muito bons, cara. O nível de erro deles é muito baixo. E o nosso nível de erro acaba sendo alto. Porque a gente arrisca. Né? A gente se propõe a arriscar, a gente aceita o risco, a gente não tem medo de risco e a gente entrega rápido. Eu costumo dizer que o brasileiro nasceu para o Agile, porque o Agile é uma gambiarra aceita por todo mundo, né? Porque tu vai melhorando aquela gambiarra, vai dando mais valor, vai entregando mais valor nela até que ela é sustentável ao ponto de ser uma solução a ser utilizada. E o brasileiro nasceu para isso. Né? E quando tu fala de começar uma gambiarra com um alemão, cara, esquece, é muito difícil. Então, a gente é muito bom. Tenha bem claro isso, de que a gente sabe arriscar, isso é importante. O que nos falta é dinheiro. Não à toa a gente começou com a parte do dinheiro, né? Que talvez nos ajude para a gente fazer um futuro um pouco menos travado nesse sentido. Né? Mas isso é muito verdade, assim. Inclusive, uma parte importante quando a gente chegar no Instituto Fraunhofer, que foi a visão positiva que eles têm de nós e das nossas possibilidades aqui. Né? Aqui, nesse caso, a gente já vai para o Instituto, para a Agência Galega de Inovação. O principal foco da agência é, como agência de promoção de inovação especificamente, tá? Eles financiam, implementam e fomentam esse tipo de projeto. Mas uma coisa chamou a atenção, tá? E aí eu puxo o gancho lá do IGAP e também da Funding Box. Quando a gente está falando de inovação industrial aqui, quando a gente trata de indústria no Sebrae, a gente está falando de uma coisa bem menos colorida do que startup em geral, né? Uma coisa bem mais pé no chão. Chão de fábrica valendo, uma indústria de pequeno porte, em que o cara tira o pedido, a mesma equipe dele vai lá, tá na produção, às vezes um pouquinho mais organizado, às vezes um pouquinho menos. E a minha grande preocupação aqui, a nossa preocupação, era que a gente trabalhasse, que a gente fosse lá e se deparasse com projetos que tratassem exclusivamente de startups que estão em outro contexto, né? E, na verdade, não. Para nossa felicidade, né, existem os projetos de conexão entre startups e empresas tradicionais, que para nós é muito importante, né? E tão importante quanto é a gente ter projetos que focam na indústria tradicional, no empresário que está há muitos anos no setor, que ele precisa se reinventar, e esse tipo de empresa não foi esquecida nessa batida de inovação. E aí tem dois motivos claros, né? O primeiro é que o venture capital aqui, em algum momento ele diminui, ele vai aumentar e vai diminuir, e nesse caso a empresa tradicional é para onde esse resto de recursos provavelmente vai ir. Mas o principal motivo é que eles botam muita fé nesse tipo de empresa. E só faz sentido tu ter uma startup inovadora, com tendências muito para frente, se ela está ligada nessa realidade. Então, aqui, quando a gente foi ver os casos de sucesso, eles fizeram questão de nos mostrar, chamou atenção que, para além das startups, tinha muito caso de sucesso de empresa tradicional, e esses casos de sucesso são tratados de maneira muito séria, uma qualidade tremenda, porque, no fim das contas, eles disseram, o que vai convencer uma empresa a fazer parte dos nossos projetos é outra empresa dando certo. Então, por mais que a Agência Galega de Inovação vá lá, ofereça subsídio, projeto, o que vai fazer é ele ver ou o concorrente ou o fornecedor dele tendo sucesso também nesses projetos. E aí as produções com essa turma são sensacionais. É uma coisa que a gente tem que ter em mente aqui, que a gente pode trazer e pesar bastante a mão nessa questão. Tá?
E acho que um outro ponto bem interessante da Agência Galega de Inovação é que ela trabalha tanto para dentro da administração pública e de trazer processos de inovação, né, para dentro da administração pública local, né, regional deles, e também com esse braço, obviamente, né, de indução da inovação nas empresas. Então, além desse caso dos cases de sucesso que o Léo falou aí, que são bem interessantes acompanhar, a questão de eles têm esse papel dentro da região de promover, né, a pesquisa e desenvolvimento. Eles estão muito próximos das universidades, então essa questão do dinheiro realmente é interessante, né, porque às vezes aqui a gente tem o governo ali tendo que trabalhar em diferentes áreas, uma pessoa trabalhando em diferentes áreas, e aí lá os caras têm uma agência para inovação, uma agência para promoção não sei o quê, uma outra agência para... Então os caras têm, né, um corpo bem robusto aí de instituições que trabalham temas, né, temas diferentes dentro da região. Então ficou bem claro isso, né, que realmente eles têm uma robustez aí na atuação deles para a questão da inovação. E essa proximidade muito grande com universidades, aí, que é uma coisa que a gente também precisa fomentar cada vez mais, eu acho, sabe? Que às vezes a gente acaba sentindo falta, pelo menos nas instituições que a gente trabalha aqui, né? Às vezes tem um distanciamento da universidade, né? Pesquisa e desenvolvimento, e acho que a gente tem que se aproximar cada vez mais para poder ter projetos melhores e resultados melhores também. Não à toa os nossos pilotos aqui que a gente fez com o NEL e com a URGS, eles foram muito, muito bons, né? E é um claro indício de que a gente pode aprofundar isso. Partindo dessa primeira parte aqui da missão, a gente vai agora para a parte alemã, tá? Falando primeiro com o BIBA, Instituto de Produção e Logística de Bremen, onde a gente foi olhar como é que eles desenvolvem os projetos deles com o MPS, tá? Então, eles têm projetos de testagem de novas tecnologias, avaliação eles usam bastante o conceito, isso também ficou claro com o Funding Box, de testar antes de investir. Então, eles auxiliam as pequenas indústrias a fazer isso, a testar uma tecnologia na realidade produtiva deles para ver se faz sentido o investimento. E aqui, uma coisa que chamou a atenção, eles têm uma divulgação ampla e restrita das iniciativas deles. E o que significa isso? Eles não se limitam, por exemplo, se fosse aqui, a vir na rede falar sobre as questões de projetos e tal. Eles colocam propagandas de indústria 4.0 no ônibus, em outdoor, nas universidades, naqueles totens de propaganda da rua. E chamou atenção isso, e eles falaram, não, isso aqui foi justamente para desmistificar isso, porque na própria Alemanha, numa cidade industrial, ainda era um tema distante do público em geral, e eles começaram a quebrar isso com uma divulgação de marketing padrão, assim, e deu super certo, eles tiveram uma aceitação cada vez maior, eles têm projetos enormes com empresas âncora, muito parecido com o que a gente tem aqui em relação a fornecedores de grandes empresas e tal. E aqui a gente firmou uma parceria muito interessante para trazer as soluções deles para o Brasil, né? Então, muito em breve a gente vai ter algumas novidades para compartilhar com vocês, para trazer essas soluções que eles têm de implementação de tecnologia, de conscientização para os nossos pequenos negócios aqui no Rio Grande do Sul também, tá? No Brasil inteiro, mas no nosso caso aqui no Rio Grande do Sul. E, de novo, né, Léo, o BIBA surgindo a partir da Universidade, né, de Bremen lá, então, mais uma vez, mais um exemplo da importância, né, de realmente a gente estar muito conectado com a academia e que as empresas buscam estar conectadas, sabem do valor, enxergam o valor no que a academia pode trazer para elas em termos de inovação, de desenvolvimento. Então, as empresas vão até o laboratório, né, fazer seus testes antes de investir, buscam toda uma orientação, buscam especialistas, né, fazem projetos de pesquisa e desenvolvimento para novos produtos, novas soluções. Então, mais um exemplo aí muito bacana de como, né, a gente tem que estar realmente próximo da academia para, né, e as empresas, né, precisam entender o valor da academia para poder gerar cada vez mais valor dentro da nossa sociedade. Perfeito. A gente vai agora para Stuttgart, tá, onde a gente conversou com o pessoal do Instituto Fraunhofer IPA, a gente foi recebido lá pelo professor
ISA, que é trabalha especificamente com pequenos negócios. Esse aqui, na minha opinião, foi o ponto mais impressionante de todos, tá? Porque a gente teve uma visão muito ampla de atuação de indústria 4.0 com pequenos negócios, tá? No caso deles, com pequenos e médios negócios. Novamente, tá? A gente já vinha falando dos hubs de inovação digital nos outros pontos. Aqui ele foi o ponto central da nossa discussão. Basicamente, que dá para falar um pouco mais sobre o tema, a gente já vai terminar no tempo, tá, Jennifer? Por favor, não me bloqueie. O Hub Digital de Inovação basicamente concentra tudo aquilo que uma empresa precisa para se digitalizar. O que significa isso? É o apoio do Sebrae, é o apoio do Senai, é o apoio da universidade, são empresas que podem fornecer, o representante do BNDES, que vai ter uma linha de financiamento para isso, é o Pronamp, é o FAMP, enfim, tudo isso no mesmo lugar que eles chamam de one-stop shop. Então, tu passa, é um lugar onde tu vai fazer o teu banho de loja. E a gente, é um conceito que parece simples e que a gente, pela simplicidade dele, a gente pode trabalhar aqui de alguma forma, né? A gente pode olhar para a própria rede, a gente pode olhar qual é a iniciativa que a gente vai vestir dessa forma. E a gente viu os exemplos de implementação de hubs de inovação digital em outros países. Tive uma implementação na Tunísia, um negócio sensacional, e os projetos eles são totalmente customizados para pequenas empresas, tá? E aqui foi o ponto onde a gente onde ficou bem claro, assim, que a gente já tem a faca e o queijo na mão, porque eles mesmos, o pessoal do próprio Instituto Fraunhofer falou, eles conhecem o Brasil com alguma profundidade, e eles disseram, olha, vocês têm toda a tecnologia que precisa, vocês têm o Senai, enfim, são parceiros do Senai há tempo, vocês têm o Senai, vocês têm o Sebrae, vocês têm as universidades, vocês precisam simplesmente organizar isso de uma forma que tenha escala, para que a gente consiga fazer esse tipo de iniciativa, desse one-stop shop, para qualquer empresa que precise. E depois fica claro, né? Isso é parte de uma política europeia, são 100 e picos Digital Innovation Hubs através da Europa, mas acendeu aquele alerta enquanto a gente ouvia de que a gente pode ou deve ter iniciativas parecidas com essa, adaptadas à nossa realidade, para que a gente consiga desenvolver, né, projetos de maneira holística, assim. E por que eu digo isso? Porque a gente perguntou para ele, né? Vocês trabalham com questões técnicas aqui, né? E aí ele disse, não faz o menor sentido a gente trabalhar uma questão técnica aqui se a empresa está desorganizada. E aí eles funcionam com os Sebrais deles na Alemanha, ou principalmente com o diagnóstico de que eles não estão prontos ainda para receber essa tecnologia, porque eles precisam organizar a parte de gerência da empresa, por exemplo. Então, eles têm todo um acompanhamento, eles levam essas empresas até as instituições que podem ajudar nesse sentido, a melhorar o fluxo de caixa, a melhorar o marketing, a melhorar tudo que precisa para que a indústria seja vista como empresa, né, que são conceitos complementares, para então implementar um projeto mais robusto de digitalização. Esse foi um ponto sensacional aqui. Esse one-stop shop, então, quer dizer que independente da maturidade da empresa que chegar até eles vão dar um destino. Tipo, não vão falar, não vem aqui no Fraunhofer porque você não está pronta. Não, fala, vou te levar até o Sebrae, que o Sebrae vai te ajudar a você. Exatamente. E depois você volta aqui. Exatamente. Porque quando a gente começou a ver, tu começa a fazer algumas conexões na cabeça, né? Então, o que parece assim, ó, a empresa chega e ela quer melhorar um processo, tá? Então, naturalmente, é ali onde o Senai vai entrar, tá? E, de repente, essa empresa está toda bagunçada, não consegue vislumbrar como pagar um projeto, ou está estrangulada de fluxo de caixa. Eles, não, peraí, tu precisa melhorar isso aí, quem melhora isso aí é o Sebrae. E a gente tem um projeto aqui no NEL que faz assim, assado, a gente tem a FINEP, que está com uma linha de crédito e tal, só que isso está tudo num cardápio grande, que o cara consegue olhar na hora, né? Então, tu não precisa jogar o cara uma hora para cá, outra hora para cá, outra hora para cá. Muito legal. Lucas, quer complementar alguma coisa aqui?
Não, eu acho que acho que o principal aí tu comentou, né? E eu acho que a Fraunhofer tá batendo na nossa porta aí para ver de que forma a gente pode estar, né, se associando a eles aí para desenvolver alguma iniciativa, né? Eles estão muito interessados, então acho que vale a pena a gente começar a trabalhar, né, de alguma forma junto com eles aí para evoluir nessa nossa estratégia aí de levar cada vez mais a digitalização para os pequenos negócios, né? Pequenas indústrias, Exato. principalmente. Essa parte foi muito rica, tá? A gente ficou borbulhando, assim, é legal a gente trazer isso para vocês. Essa é a primeira vez que a gente está falando sobre a missão para fora, tá? Então a gente ainda não começou a divulgar, faz todo sentido trazer para vocês. E a gente terminou a missão, tá? Nossa sexta parada foi na própria Unido. O que a gente fez basicamente foi colocar os projetos lado a lado, né? Porque a gente precisa entender o que está acontecendo aqui no Sebrae, o que eles têm para oferecer de conexão, e no fim das contas, a gente tem vários projetos em comum, e a gente foi descendo até chegar na parte prática, de onde é que a gente ia implementar algumas melhorias em conjunto. Então, nós temos alguns projetos que a gente está desenhando para aumento de produtividade e outros para boas práticas de sustentabilidade, os ODS, etc., um papo mais ONU do que Sebrae, assim, mas a gente está conseguindo chegar no meio do caminho, né? E aqui o nosso principal foco foi um que a gente já teve anteriormente, que é projetos em escala. A gente precisa ter projetos que tenham escala suficiente para o Brasil. O Brasil é enorme e a gente precisa desse vigor no projeto, né? Isso aqui já está dando frutos, né? Hoje de manhã o professor Nestor estava falando com os nossos empresários sobre transformação digital em pequenos negócios, né? Primeira edição hoje foi um sucesso, temos amanhã e depois de amanhã também, contamos com vocês lá, quem puder. E a partir daí a gente já está trabalhando num memorando de entendimento para ampliar essa nossa parceria. Tá? Aqui ele é mais institucional ainda nesse campo do que os outros, né? Então, com o Instituto Fraunhofer a gente já está trabalhando como fazer um hub de inovação digital. Com o BIBA a gente já está abrasileirando soluções. Funding Box, a gente quer ver como é que traz eles para o Brasil para a gente fazer esse intermédio. Então, esse aqui é um pouco ainda mais amplo, mas ele mira num longo prazo que a gente vai ter frutos também, tá? E, por fim, tá? Só para a gente finalizar, desculpa, Jennifer, não me mata, tá? Da mesma forma que a gente tinha que se despir daquela mentalidade de que nada serve, nós, do Sebrae, quando a gente foi para lá, a gente não pôde chegar lá com a mentalidade do isso aqui a gente já tem. Porque senão a gente ia tentar invalidar mentalmente, até numa autodefesa nossa, né? Dizer, não, isso aqui a gente já tem projetos com isso, então a gente estabeleceu no começo, tá? A nossa delegação foi composta da governança interna do polo, então tinha um representante de cada região do país, do Sebrae. E a gente conversou, bom, a gente vai ver coisas, talvez haja coisas parecidas, mas a ideia é que a gente olhe para lá e entenda o que eles estão fazendo e depois a gente veja o que a gente faz com isso. Se a gente chegar lá apontando o dedo e disser, não, isso aí eu já faço, talvez a gente nem devesse ter ido. E no fim deu super certo, a gente discutiu bastante isso e a gente conseguiu olhar com um olhar de agregar, tá? Naturalmente, tá, o modelo de hubs de inovação digital, ele pode ser adaptado para a nossa realidade. Ele, na verdade, possivelmente deve ser adaptado de alguma maneira que faça sentido para o Brasil. Tá? Isso dialoga diretamente com a forma que a gente vai financiar esses projetos. Nós temos recursos, vocês devem estar bastante familiarizados com a nova política industrial. Tem recurso, está difícil de chegar, talvez a gente tenha uma solução para acessar parte desses recursos para projetos que englobem pequenas empresas. Né? E, por fim, muito resumidamente, né, em países maduros, a digitalização ela não está sendo tratada isoladamente. Então, esse projeto de digitalização ele tem que estar acoplado a projetos de melhoria de processos dessa empresa como um todo. Senão, não faz sentido, né, ou faz sentido parcialmente. Como eu falei, esse material aqui é muito resumido, tá? Nós temos um material muito mais robusto, que a gente vai receber ele amanhã, na versão pronta. Então, logo a gente receba ele, a gente compartilha com vocês. E tão logo a gente
debata novamente isso com vocês. A gente quer desdobrar dentro da rede as possíveis melhorias que a gente pode ter aqui para o Rio Grande do Sul, né, em termos de indústria 4.0. Nesse caso, a gente fala de pequena indústria, mas a gente vai acabar atingindo, né, empresas de todos os tamanhos. Então, contamos com vocês para que essa discussão gere os frutos que a gente está esperando. Tá? Agradeço a paciência. Lucas, se tiver alguma consideração também, passo para ti. É isso aí, agradecer aí o pessoal que ficou até o final, né, e estamos abertos aí também para construir junto com a rede aí, né, essas possíveis iniciativas a partir de tudo que a gente viu, além de outras ideias também, outras possibilidades, né, que a gente já tem aqui e que a gente pode amplificar e escalar para atingir, né, esse nosso objetivo aí de ampliar a digitalização das micro e pequenas empresas.